Então, assim, o endurance também tem várias modalidades. Quando a gente fala endurance, né? Esportes de endurance, existem várias modalidades. Normalmente são categorizados como aqueles esportes, né, cíclicos, de longa duração, tá certo? Sim. E onde o indivíduo perpassa ali por situações, digamos, fisiológicas, metabólicas, distintas, que são caracterizadas pelo tipo de prova, né, pelo atleta e também, óbvio, pelo estado nutricional pré, pós-prova, né? Então só aí a gente já tem muita Uhum. coisa para falar, né, Tiago? Bom, então quando a gente fala, né, de várias situações metabólicas de uma forma geral para o desporto, é claro que vem à nossa cabeça os substratos energéticos, né? Então, e dentre os substratos energéticos, chefes ali, digamos, né, no processo metabólico, a gente não pode não falar, por exemplo, do carboidrato. Né? Então vamos começar pela discussão do carboidrato. Então, assim, é inegável que o carboidrato é uma substância que é não só recomendada, mas ela é necessária, independente da modalidade esportiva. Certo? Tem algumas particularidades, mas independente da modalidade esportiva, né? Carboidrato é carboidrato, né? Então, dentro do esporte de endurance, como que a gente pode observar aí a relação do carboidrato, olhando assim para uma temporada de um atleta? Então, você falou bem, a questão do endurance. O endurance é a porta de entrada. É a porta de entrada para muitos atletas. Saindo até da questão do atleta inicialmente, é a porta de entrada para a atividade física de muitas pessoas. É a famosa caminhada. Famosa caminhada, famosa corrida na rua, e as pessoas começam a fazer, é barato, só precisa de um tênis, né, pouca vestimenta, não preciso entrar numa academia, tá pagando uma mensalidade. Então é a porta de entrada, pensando em até condicionamento físico, saúde, alguma coisa assim. É a porta de entrada. Aí, claro que você tem os vários níveis, chegando até no alto nível. O Endurance é um guarda-chuva para muitas atividades físicas, né? Vamos dizer assim. Então você tem desde a prova de 10 mil quilômetros, 10 mil metros, né? 10 quilômetros, meia maratona, maratona, coisas maiores, ultramaratona, o Ironman, o Full Ironman, o meio Ironman, Ultra Endurance, quer dizer, ciclismo de estrada, né? Você tem várias provas que podem ser consideradas Endurance. Então é um mundo dentro, né, desse mundo maior. Tá? Então você tem o Endurance que tem várias possibilidades. Isso dependendo da duração dessa prova, como eu acabei de colocar, existem várias, até na natação, travessia, enfim, marcha atlética. Então, dependendo da característica, da modalidade dessa competição, você pode ter impacto na nutrição, obviamente. E falando mais especificamente então, do carboidrato, quanto mais longo essa prova, a tendência é você consumir mais carboidrato. Só que você tem que pensar algumas coisas antes da prova em si. Né? Então, o dia da prova talvez seja até a parte mais fácil, a competição. O dia a dia antes da prova que é o mais complicado. Você tem que ter foco, tem que ter perseverança, acordar cedo, com sono ou sem sono, tem que acordar, tem que fazer o treinamento proposto, tudo lá certinho para no dia da prova fazer o show. Então o que acontece, né? Você, como eu estava comentando, tem uma periodização do treinamento. E aí Uhum. não é o nutricionista que tem que saber em detalhe isso. Quem vai saber é o próprio treinador, né? O coach lá que está passando a questão da planilha do treino. Então, acredito que o nutricionista tem que ter acesso pelo menos a uma semana. Projetar uma semana dessa planilha, de segunda a domingo, para ele pensar na nutrição. Tá? Então, é ali no dia a dia mesmo. Você veja, por exemplo, um atleta de triatlon, por exemplo. Triatlon. De repente, na segunda-feira, ele faz a natação. Na terça, a corrida. Na quarta, a bicicleta. Na quinta, ele tem mais tempo, faz as 3 modalidades e tal. Já impactou direto no gasto calórico total do dia, na questão da demanda de carboidrato, proteína, lipídio, micronutriente. Se a sessão de treino é uma regenerativa, a intensidade é mais leve, ou é aquela sessão mais pesada, né, mais intensa, com, de repente uma duração menor. Se ele está voltando de temporada, se é a primeira sessão ali, voltando em dezembro das férias, muito diferente de uma sessão de treino, faltando uma semana para a competição, totalmente diferente. Se nessa sessão de treino ele está tentando treinar o trato gastrointestinal, o famoso train the gut, muito atual hoje, tentando ali, por exemplo, aumentar a oferta de carboidratos durante aquele treinamento para forçar o trato gastrointestinal, conseguir absorver mais carboidrato durante a prova sem desconforto, sem azia, sem nada disso, para ele poder mandar bem no dia da prova. Então,
em linhas gerais, é isso. A gente tem que especificar um pouco mais qual vai ser a prova-alvo, né? Então, o nutricionista tem um cliente que chegou, faz o endurance. Não, qual é a prova-alvo, qual é a data, como que está o treinamento, qual é a sua fase de periodização, para a gente poder planejar com mais detalhe. Claro, tem avaliação, como eu já falei, bioquímica, às vezes o cidadão está com uma anemia, não está sabendo, né? Uma avaliação então, laboratorial bem feita, uma anamnese. Isso tudo tem que ser avaliado. Os alimentos, às vezes tem alergia a algum tipo de alimento ou não, né? Às vezes não gosta de determinado alimento. Não faz parte, né, do hábito. Não faz parte do RAW, até questões até financeiras. Costume, né? Uma pessoa que vive no sul do Brasil e outra vive no Nordeste, né? Você falou em carboidratos, os alimentos são diferentes. Tudo isso tem que ser respeitado. A cultura, né? Para poder ser mais assertivo e você conseguir, enquanto nutricionista esportivo, fazer um bom trabalho junto àquele atleta ali.